Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, eu venho conversar com vocês a respeito de Lico, Hatina e quem sabe o futuro time da Lico. Eu já fiz um vídeo muito semelhante a esse para o Roy, quando ele ia capturar o Wothrel, e bom, isso acabou acontecendo. E consequentemente, eu acho que agora é o momento ideal para a gente conversar a respeito do futuro time de Lico. Deixa seu like, ele ajuda demais e bora lá bater um papinho sobre o que eu acho, na minha opinião, que eles vão trabalhar a respeito, talvez do tema do time da Lico. Deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, como eu falei sobre o Roy, eu tenho duas sugestões no vídeo do Roy, que é ele imitar o time do Lucius, que é o viajante misterioso e tal, e seguir algumas regrinhas como o Pokémon que cura as feridas, o Pokémon que cruza os mares, o Pokémon que voa pelos céus, o Pokémon que quebra paredes e o Pokémon que cavalga ali pelos campos. Além disso, eu também acharia interessante que o Roy tivesse uma pegada meio musical no time dele, né? Com Pokémons com movimentos um pouco mais sonoros, que demonstram alguma coisa ali de som. A gente, inclusive, já tá começando a ver isso até mesmo com as gritarias que rolam entre o Fuecoco e o Wothrel. Mas, de qualquer forma, essas são as minhas duas apostas para o Roy. Para a Lico, não foge muito também do lance dela seguir um time baseado no Lucius, porque muitas pessoas, inclusive eu, acreditamos que a Lico possa ser uma descendente do Lucius. Então, quem sabe, no final das contas, ela acabar recriando um time muito semelhante ao dele nessa composição de Pokémon que cura as feridas, cruza os céus, os mares, os campos e quebra as paredes, né? Mas eu venho achando a Lico muito emocional. E é muito interessante essa personagem, porque a gente está em constante contato com as emoções da Lico. A gente sabe o que ela está pensando. Consequentemente, a gente vê isso já inicialmente com Sprigatito, que foi um Pokémon muito importante para o começo da jornada da Lico. Porque a Lico estava muito aflita com o começo da sua jornada. Tinha muito aquele lance do medo, né? E a avó dela, inclusive, disse para ela: uma vez que você estiver com um Pokémon, você estará bem. E o Sprigatito foi o primeiro Pokémon dela que ensinou muito sobre esse espírito livre, que é muito comum em felinos, inclusive. E ela criou coragem para seguir a sua jornada, graças ao Sprigatito. Então, isso a gente pode começar já a modular algumas coisas aqui em relação a sentimentos que ela possa querer trabalhar, ou o roteiro queira trabalhar, no caso, com a Lico, tá? E agora, com a Hatina, um Pokémon que absorve, né, os sentimentos das pessoas, dos seres em sua volta, no caso dos Pokémon, a gente vai acabar encontrando isso, né? A Hatina solitária, que vem sofrendo, inclusive, porque ela vem absorvendo os sentimentos dos Pokémons à sua volta. Isso pode ser muito importante para Lico, novamente jogando todo esse campo sentimental para a personagem. Inicialmente, eu acho que talvez eu fique muito nessa pegada de, quem sabe, o time da Lico representar emoções. Então seria uma coisa meio divertidamente, se é que você me entende. Talvez não nos aspectos mais primários dos sentimentos, mas que cada um dos seus Pokémon tragam alguma coisa assim. Bom, e aí, já que temos Sprigatito e possivelmente, ainda não temos a confirmação de captura, mas possivelmente Hatina acabe entrando para o time da Lico, então poderemos pensar outros Pokémon que cairiam muito bem aqui. E assim, eu não vou criar de fato um time para Lico, porque no caso dela eu acho um pouco mais difícil. Até porque, por mais que alguns Pokémon representem alguns sentimentos, algumas coisas por conta da sua natureza, eles podem simplesmente pegar um Pokémon aleatório e simplesmente colocar uma personalidade neles. Mas eu vou chutar aqui algumas possibilidades de Pokémon que podem ir para Lico nesse aspecto mais sentimental e puxando também
para esse lance mais natural do Pokémon. Um Pokémon que eu pensei aqui, e eu acredito que talvez vocês nem concordem tanto comigo, mas seria o Primeape, tá? Mankey, Primeape até Annihilape. Esse Pokémon representa muito a raiva, a fúria, né? Seria interessante ver como a Lico trabalharia com um Pokémon nesse aspecto. É um Pokémon que está presente na região de Paldea, e inclusive preciso dizer isso para vocês. Eu estou seguindo só os Pokémon que estão presentes nos jogos Scarlet e Violet. Sim, os Pokémon originais de Paldea e os Pokémon de outras regiões que aparecem pela região de Paldea. Obviamente, o anime não está respeitando todos esses Pokémon. A gente vê, por exemplo, Noctowl ali entre os Trovonautas, mas a gente viu que o Noctowl vai voltar na DLC. Então, ainda assim, eu quero respeitar isso. Que os Pokémon que talvez possam encaixar tanto para Lico quanto para o Roy estejam presentes no jogo base de Scarlet e Violet. E como Hatenna está presente também, então pensei no Primeape, Mankey, enfim. E ó, não acharia estranho que esse Mankey Primeape pegasse o grampo do cabelo da Lico e vestisse nele mesmo, tá? Fazendo uma hiper referência ao Mankey Primeape do Ash. E não só isso, dando continuidade para essa história do Mankey e do Primeape, permitindo a evolução, coisa que não aconteceu lá no anime do Ash. Isso poderia acontecer aqui. Será que agora eu enfiei na cabeça de vocês que a gente precisa de um Primeape para Lico? Não sei, mas enfim, é isso aí. Para mim seria interessante, bem diferente, e eu gostaria de ver como ela poderia trabalhar aqui com esse Pokémon. Outra sugestão que eu tenho aqui seria o Mimikyu. Mimikyu é um Pokémon bem complexo, né? Eu diria que, tipo assim, o fato dele ser como ele é, pode representar um pouco, quem sabe, a falta de confiança em si mesmo, o medo, a própria solidão também, a tristeza. Então, há alguns aspectos no Mimikyu que podem ser interessantes de trabalhar, ou até mesmo esse Mimikyu ter uma personalidade que ninguém imagina, né? De qualquer forma, Mimikyu é uma opção aqui, junto com o Primeape. Agora, seria interessante, por exemplo, que algum Pokémon ajudasse a Lico a trabalhar sentimentos dela, exatamente como, por exemplo, o Sprigatito acabou sendo. Por exemplo, o que eu quero dizer, vamos supor que a Lico tenha medo de fantasmas, então Pokémons fantasmas poderiam ser interessantes para Lico trabalhar justamente esse medo dela com esse tipo de Pokémon. E aí, há algumas opções em Paldea que eu julgo muito interessantes, como Mismagius e também Frostless. E uma coisa que me surgiu da cabeça, super teoria da conspiração. O Roy conseguiu seu Fuecoco a partir do dirigível dos Trovonautas, porque ele já estava lá. O Quaxly, que foi para Dot, também estava lá, ele era um Pokémon selvagem. A Lico não pegou nenhum Pokémon selvagem que está dentro do dirigível dos Trovonautas. E aí vem a questão, que Pokémon ela poderia pegar dali que está sobrando, que ninguém capturou? E me veio o Snorunt, que poderia acabar virando um Frostless. Então, saca só, seria interessante trabalhar um pouquinho disso também com a Lico, e seria um Pokémon pra lá de legal dela possuir. Finizen e Palafin também seriam Pokémons interessantes para Lico, da mesma forma que eu joguei eles para o Roy, até porque eles têm esse ponto de heroísmo, né, de, enfim, de ser um Pokémon mais heróico. E a gente sabe que a Lico em algum momento se viu como a heroína da história que estava acontecendo. Então não sei, talvez todo esse aspecto da coragem, sentimentos que te deixam mais confiantes, também podem ser trabalhados referente a personagem. Então, um Pokémon que eu acho que seria interessante em ver na personagem também. Eu já falei pra vocês a respeito da agenda do Eevee. Tô cansado de falar sobre isso aqui, né? Eu acho que deve acontecer em algum momento do anime. Eu só não sei se eles vão jogar uma Evolution ou um Eevee pra Lico, ou pra Dot, ou pra o Roy. Mas a agenda do Eevee é real e ela deve acontecer em algum momento do anime Pokémon, bem provavelmente. Lembrando que nós temos uma personagem original de Paldea, e ela por si só já é uma personagem que é uma grande agenda, né, do Eevee. Então talvez eles acabem
direcionando essa personagem mais para trabalhar com as Evolutions e os protagonistas acabem abrindo mão de possuir uma Evolution. Obviamente, se eu fosse entregar alguma Evolution para a Liko, eu talvez iria para Sylveon, com certeza, ou talvez para algum aspecto mais puxando para Umbreon e Espeon, mas para mim eu acho que seria interessante o Sylveon. Lembrando que o Spinel tem o Umbreon, então seria interessante, quem sabe, ela possuir um Espeon para ser a contraparte, mas eu tenho minhas dúvidas se o anime pensaria assim de alguma forma ou criaria contrapartes para os rivais que ela possa encontrar no caminho. Um outro Pokémon que eu acho que seria interessante também na mão da Liko seria o próprio Jigglypuff, que vem aparecendo bastante nas merchandisings. Porém, com a aparição da nova personagem presente ali nos exploradores, eu não acharia estranho que o Jigglypuff fosse arremessado para essa personagem, né? Até porque o timing junto com essas merchandisings faria mais sentido, já que ela acabou de aparecer e quem sabe ela comece já a usar o seu Pokémon, e aí quando a gente vai ver, ela possui uma Jigglypuff. Então eu não acharia estranho, tá? Lembrando que eu acredito que a Liko é uma personagem que vem muito para atrair o público feminino. A gente inclusive viu até o que eles fizeram como uma manobra de lançar um mangá por uma revista que é mais consumida para o público feminino, utilizando da Liko, contando histórias da Liko. Isso para quê? Para trazer o público feminino mais à tona para o anime Pokémon. E eu não acharia estranho que esses Pokémon, que o público feminino costuma achar mais fofo, mais bonitinho, ou que tenham esses aspectos, possam acabar caindo no time da Liko. Isso não quer dizer que a personagem seria mais fraca, isso não quer dizer que a personagem seria horrível, muito pelo contrário, mas talvez o anime queira atrair esse público, colocando esses elementos dentro do time da Liko. Essa é uma impressão também que eu tenho. Então por isso que eu chuto como Frostless como possibilidade. Gardevoir ou Kirlia também poderiam ser pokémons interessantes que poderiam acabar caindo aqui. Gothita e suas evoluções também não seriam absurdas de caírem aqui. E até mesmo o próprio Togepi e as suas evoluções, que também cairiam muito bem para esse aspecto emocional da Liko. Tá? Lembrando que o anime do Ash tentou trabalhar por um bom tempo em relação à aura. Eu não sei se eles pretendem trazer algo semelhante para a Liko. Seria interessante. E se eles quisessem trabalhar a aura com a Liko, eu acho que Togekiss seria um Pokémon bem interessante para se trabalhar em conjunto. Claro, se ela tivesse alguma dessas habilidades como humana, né? Lembrando que esse ponto feminino que eu puxo aqui é pensando no comercial. Pra mim, essa também é uma das funções da Liko no anime. Não dá pra pensar que nada é comercial por trás de algumas intenções do anime, né? Pra mim, o anime continua com esses aspectos comerciais e eles querem vender Pokémon. E se eles encontrarem brechas para adicionar aí alguns Pokémon mais carismáticos para alavancar vendas, eles vão fazer. E se precisar usar de personagens para isso, como sempre fizeram, vão fazer também. Há outros Pokémon que eu não citei aqui, que talvez também seriam interessantes de puxar, como Milotic, entre outros, mas eu queria puxar mais Pokémons que expressam algum tipo de sentimento em base da sua própria história. Então, para mim, todos os que eu citei aqui funcionam de alguma forma interessante para a Liko. Enfim, eu não acharia estranho que eles passariam a trazer esse tom mais emocional pro time dela, porque ela é uma personagem muito mais emocional. A gente está em contato com as emoções dela, e faria muito sentido se o anime quisesse montar um time baseado em suas emoções. Então, vamos ver o que o anime pode nos entregar para o futuro, mas isso é um predict, né? Tô tentando prever o que o anime pode querer trabalhar com a personagem. Diga aí nos comentários o que vocês acham e sugiram aí Pokémons que possam aparecer para a personagem. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!